Samuel 16, 11. Aquele que encontrou, diga amém, meu irmão. Aquele que encontrou, diga, me espera, por favor. Aleluia. E disse Samuel a Jessé: acabaram-se os mancebos. E disse ainda: falta o menor que está apacentando as ovelhas. Aleluia. E disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não assentaremos até que ele chega. Aleluia. Só até aqui, meu irmão. Meus irmãos, ficamos de pé, pela referência à palavra do Senhor, e vamos orar, né? E vamos clamar ao Senhor, vamos adorar o Senhor. Foi assim que nós viemos para cá nessa noite, para adorar, tá? A palavra de Deus, ela não é para massagear o teu ego. A palavra de Deus, ela é para te confrontar, meu irmão. Aleluia. Deus seja louvado. Porque se a palavra de Deus, ela não te confrontar, tem algo errado. Deus seja louvado. Se você veio nessa noite buscar algo de Deus, ele vai te entregar. Mas para ele te entregar o de Deus, tem que estar conectado com ele, meu irmão. Você tem de clamar para ele. Você tem de invocar ele, que ele vai te ouvir. Ele vai falar contigo nesta noite. Nessa noite tu vai ser um profeta de Deus. Nessa noite tu vai abrir a tua boca e tu vai clamar. E se tu clamar, Deus pode te ouvir. Nessa noite tu pode profetizar na tua vida. E Deus pode te ouvir. Nessa noite tu pode profetizar na tua casa. Nessa noite tu pode profetizar sobre a tua família. Nessa noite tu pode profetizar aquele que não veio. Nessa noite tu pode profetizar aquele que está encorrentado, que não veio para esse culto nessa noite. A Bíblia diz no livro de Ezequiel, capítulo 2, te levante-te e te põe de pé, que eu, o Senhor, falarei contigo. A palavra do Senhor fala que Ele quer falar contigo. Te põe de pé, porque o Senhor, Ele quer falar contigo. Então nessa noite oramos, meus irmãos. Levanta a tua mão e aponta para a tua casa e começa a profetizar na tua casa. Começa a profetizar bênção, começa a profetizar libertação, começa a profetizar cura sobre dentro do teu lar. Começa a profetizar aquele que está gelado, congelado e correntado pelo inimigo, que não consegue mais vir na casa do Senhor. Através do teu clamor, através das tuas orações, Deus quebra a corrente e arrebenta aquelas correntes, e ele pode ser um adorador igual você nessa noite. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te apresento, Jesus, cada pessoa que está aqui nessa noite, Senhor, que veio te buscar, que veio te adorar, veio dar o melhor dele para ti, Senhor, porque a palavra ela não é minha, Senhor, a palavra é ti, Senhor, a palavra é tua, igual a tua própria Bíblia afirma, Ezequiel 2, mas se nós buscamos, se nós adoramos, o Pai, ele está aqui nessa noite para ouvir. Vai quebrando todas as correntes, vai quebrando todo o laço do inimigo, vai quebrando essa frieza em nome de Jesus. Senhor, levanta profeta nessa noite, levanta mulheres, levanta crianças, senhores, nessa noite para te adorar. Levanta jovens, Senhor, aqueles que estão afastados do caminho do Senhor, que o Senhor está aqui, está com a mão estendida para agarrar na tua mão nessa noite, em nome de Jesus. Mas para ele falar contigo, você tem de abrir a sua boca nessa noite e falar que ele quer te ouvir contigo nessa noite. Senta na tua cadeira dando glória a Deus e te liga no trono do céu, que Deus tem uma palavra para o teu coração nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia, oh glória, oh aleluia. Samuel 16:20 vai falar sobre Davi. Uma mensagem bastante conhecida, bastante pregada por muitos. Mas eu venho te falar da parte do Senhor nessa noite, que todo dia é um renovo na tua vida, todo dia é um renovo na minha vida. Então a palavra, ela vai mudar. Por que que a palavra muda? Rápido aqui. Tinha um certo homem que ele lia só o Salmo 91. E as pessoas falavam, por que que esse homem lê só o Salmo 91 todo dia? Ele não sabe ler alguma coisa? Mas ele lia o Salmo 91 todos os dias, irmão, porque ele não sabia ler. E Deus deu o entendimento dele, Salmo 91. Sabe o que que eu aprendi com isso, meu irmão? Ele lia o Salmo 91, mas todo dia era uma coisa diferente que acontecia em cima daquele salmo. Porque
Porque a palavra ela se renova. Todo dia ela se renova na minha, na tua vida. Todo dia a tua história é diferente. Nunca vai ser a mesma coisa, meu irmão. Então, se nós adorar o Senhor verdadeiramente, buscamos Ele, todo dia acontece uma coisa nas nossas vidas, né? A Bíblia vai dizer que Deus dá e Deus toma. A Bíblia vai relatar sobre a história desse jovem. Um jovem que apacentava as suas as ovelhas malhadas na roça, né? E Deus fala com Samuel, né? Enche a tua botija e vai na casa de Jessé, né? E Samuel vai e fala: mas Senhor, se eu for na casa de Jessé, Saul manda me matar. Porque Saul não estava fazendo as coisas de Deus. Saul não estava fazendo as coisas que Deus mandava. Qual foi os 3 erros de Saul? Eu vou ser breve e objetivo. Os erros de Saul foi desobediência. Oh glória! Por falta de desobediência, a gente perde uma guerra. Por falta de desobediência, a gente perde muitas coisas na nossa vida. Por falta de desobediência, você pode perder o reinado. Por causa de desobediência, tu pode descer do castelo. E quem está na malhada vai lá para o castelo. Quem está em cima desce. Quem está embaixo sobe. Desobediência. Já Saul foi ungido a rei, foi. A Bíblia diz, lá no livro de Samuel, até no capítulo 10, Saul profetizava. Deus falava com Saul, mas chegou o tempo determinado que Deus se fechou para ele. Chegou o tempo que Deus não mais ouviu a oração dele. Chegou o tempo que ele ficou calado. Tem tempo na nossa vida, por falta de obediência, Deus cala, irmão. É a hora do preço. É a hora que Deus vai mais te pegar. É essa hora. Eu prego para mim. É a hora que Deus fica no silêncio por falta de desobediência. E Deus se calou para esse homem. E quando Deus se cala para aquele homem, e mesmo assim as pessoas tinham medo dele. Quem tinha medo dele? A Bíblia diz que o profeta Samuel tinha medo dele. É? Mesmo assim, porque Saul também tinha unção. Se ele profetizava, Deus falava com ele. A Bíblia diz que quando ele profetizava, ele rasgava as roupas, ele falava, Deus falava com ele. Mas através de sua obediência, ele teimou, não foi com o homem não. A Bíblia diz que Saul teimou, foi com o próprio Criador. A desobediência dele não foi com o homem, a desobediência dele foi com Deus. E com Deus a Bíblia diz que não se brinca. Por isso que eu sempre falo, quem está no alto pode cair, quem está embaixo levanta. Você vai entender essa mensagem. Nós ainda temos 25 minutos. E a Bíblia vai falar que quando Samuel, Deus tem falado com ele, enche a tua botija e vai lá. Aí Samuel fala: mas Senhor, Saul vai me mandar me matar. Mas a Bíblia fala que os pensamentos do homem não é os pensamentos de Deus. Aleluia. E Deus vai e fala: pega uma bezerra e fala que vai lá na casa de Jessé fazer sacrifício. Olha aí o que Deus fala. Deus sempre, sabe o que eu aprendi com isso? Deus sempre tem algo diferente sobre o teu pensamento, sobre o meu pensamento. Ele sempre abre algo para te colocar lá na frente, aonde para o homem é impossível, mas para Deus não é. Muitas das vezes a gente se acha pequeno, né? Mas para Deus tu é grande, tá? Muitas vezes a gente se sente cabisbaixo, né? É a hora que Deus está te alicerçando, porque a Bíblia também diz: quando tu está fraco, forte tu está, tá? Sabe o que eu aprendo? Aleluia. Samuel enche aquela botija de azeite e vai. Chega em Belém. A Bíblia vai dizer que ele chega em Belém. Os sacerdotes já odeiam perto logo dele, né? E quando um profeta vai numa cidade, tem alguma coisa acontecendo. E pelo relato que a Bíblia diz, que a Bíblia fala sobre a ida
de Samuel em Belém, né? Alguma coisa ia acontecer. Aquele sacerdote cerca ele perguntando: tu veio em paz, homem? Tu veio em paz, profeta? Ou tu veio em paz, juiz? Né? Que mesmo tempo que Samuel era profeta, ele era juiz, né? E ele fala: não, eu vim em paz. Eu vim em paz, né? Ele fala que veio em paz. O pessoal já esperava, meu irmão. A Bíblia relata que ele já esperava ter algum confronto, ou então ter alguma coisa da parte do Senhor, uma mensagem sobre aquela cidade, né? Uma mensagem de quê? Uma mensagem de diretamente do trono de Deus. As pessoas estavam assustadas, pelo que a Bíblia diz, que aquelas pessoas estavam assustadas, pensando que era alguma coisa que o Senhor tinha falado para Samuel. E Samuel diz: não, eu vim em paz. Mas ele veio na ordenança do Senhor. E o que a Bíblia diz para ele não contar para ninguém. Vai em secreto, pega teu caminho, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda. Vai aonde eu te mandei. Sabe o que eu aprendo? Muitas vezes Deus manda a gente passar uma mensagem, passar uma revelação, passar algo e as pessoas não falam, né? E quando é cônjuge, convivência a dois, aí é dividido. É dividido, meu irmão. Dividido o quê? Falar uma palavra rasgada aqui nessa noite, ataca. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem que se arrependa. Você, se Deus te mandar entregar uma mensagem, meu irmão, entregue. Não se covarda. Porque a Bíblia mesmo diz que ele não é medroso. E não é homem para que minta. Se Deus mandou tu falar, meu irmão, fale. Mas se Deus também não mandou tu falar nada, tu fica calado, né? Porque Deus não é Deus de adivinhações. Porque quem mexe com adivinhações é feiticeiro. Oh, glória. E ele seguiu para entregar aquela mensagem. Ele chega lá na casa de Jessé. Vou ser breve, o tempo é curto. Ele chega lá na casa de Jessé. E o sacerdote em Belém pensa que ele veio fazer um sacrifício, né? Ele fala que veio fazer o sacrifício, mas Deus já falou para ele pegar aquela bezerra, encher a sua botija de azeite, ir lá na casa de Jessé, porque Deus tinha levantado um rei. O rei não era pelo homem, o rei era por Deus. Deus já tinha escolhido ele. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 1, versículo 5, que Deus conhece você na madre da sua mãe. Deus conhece mesmo antes de você nascer. Deus conhece mesmo que você já estaria aqui nessa noite. Então Deus já conhecia o coração de Davi, né? E Samuel chega na casa de Jessé. E ele vê os irmãos de Davi. Aleluia. Oh, glória. Ele vê os irmãos de Davi, tudo bonitão, meus irmãos. Jessé tem 7 filhos. E ele encontra os irmãos de Davi lá. A Bíblia diz que ele vê os irmãos de Davi e fala assim: esse daí é rei, ó. Aleluia. Deus seja louvado. Quando Samuel chega na casa lá e vê os irmãos de Davi, Eliabe olha para ele, tem a aparência de rei, fala como rei, come como rei. Aí Deus branda no coração dele. Ô, glória. Deus diz: tu tá vendo a aparência, rapaz. Aí a Bíblia diz: passa outro irmão de Davi, Abinadab. Aí Samuel olha: é esse? Aí Deus: não é esse. Samã: não é esse não. Ah, é Nataniel. Não, também nesse não.
Eu creio comigo que quando Samuel morava dentro do templo, quando ele não conhecia Jesus, eu me lembro dessa mensagem, que ele ia no sacerdote e perguntava o sacerdote quem era que estava falando com ele. Eu creio comigo que quando Samuel estava dentro da casa de Jessé, né, o profeta pode errar, o profeta pode falhar, mas Deus não, né? O homem é falho, mas Deus não. Passa os 7 filhos na frente de Samuel. Pelo homem está aprovado. Os homens fortes, guerreiro, lutador. É esse daí, bonitão. Guerreiro, claro, né? Eu vou olhar, o cara forte, meu irmão. Esse daí é o rei. Se for basear pela Bíblia, Saul era um carro gigante, né? O homem forte, a Bíblia diz, bonito. Mas Deus diz, não é um desses daí. Nem um 7 desses daí que passou na tua frente e é rei. Um ruivo, um homem baixo. Aleluia. Ele estava na roça, cuidando das coisas do seu pai, né? Mas pelo relato da Bíblia, um homem temente, um homem obediente. A obediência, ela te leva para vários lugares. Para vários lugares que tu imagina uma coisa, Deus imagina 3, 4, 10, 20, 70 vezes. Se a gente for bem pensar, meus irmãos, a gente pensa pequeno. O tanto que você pensar e eu pensar, nós pensamos pequeno. Tem vezes que a gente pensa uma coisa, Deus pensa coisas maiores para a gente. Mas por falta da paciência que nós não temos, a gente perde uma guerra. Igual Saul perdeu o seu reinado por falta de sabedoria. Foi bater de frente logo com quem? Saul. A Bíblia diz que ele foi bater de frente com Deus. Ele foi desobediente a Deus. Ele errou 3 vezes contra o Senhor, né? Deus mandava Saul fazer as coisas, ele não fazia. Ele se achava o maioral. Ele se achava que ele não podia descer daquele reinado, né? E Deus fez ele descer. Falta de obediência. A quem? Desobediência ao homem? Não, desobediência a Deus. A falta de desobediência vai te levar para algum lugar. Agora eu te respondo, tu vai gostar de estar lá? Depois que você estiver lá, você não vai gostar, irmão. Glória a Deus, aleluia. Mas através do pecado vai te fazer diferença de Deus. Ele vai te afastar. Ele vai te afastar dos caminhos de Deus. Através do pecado. O que afasta nós de Deus é o pecado. O pecado, ele distancia a gente de longe de Deus, né? A Bíblia diz que ainda há um Deus com a porta aberta, é uma mão estendida. Mas o que te impede de aproximar dele? Pecado. Pecado. É a única coisa que afasta nós de Deus, chama pecado. Porque um homem e uma mulher de Deus, quando ele é obediente ao Senhor, Deus, ele ouve a tua oração. Mas hoje em dia está diferente. O tal do celular é uma ferramenta muito boa para a gente se usar. Mas se nós não souber usar ela, ela vai nos afastar de Deus. Vai. Eu falo isso com toda certeza, sem medo de errar aqui, ó. Sem nada de errar. Porque é uma ferramenta de trabalho. Mas muita gente usa ela por mal. E através desse celular que foi criado pelo homem, vai levar muita gente para o inferno. Vai. Falo aqui sem medo de errar. Vai. Porque tem coisas que só Deus sabe o que se passa mesmo. Deus ainda revela. Deus ainda mostra. Tem muitos líderes, tem muitos pastores chorando, clamando, para não mostrar o que está no altar, para não mostrar o que está dentro da igreja. Para não perder a ovelha. E ele chora, ele clama, muitas das vezes. E ainda paga um preço por gente que não quer nada com Deus. Tem gente que não quer nada com Deus, meu irmão. Eu vou falar. Tem gente que não quer nada com Deus. Tem gente que quer brincar com Deus. Só brincar. E eu vou te falar nessa noite, Deus não é brinquedo. O mesmo rei que desceu do seu trono, o mesmo outro rei chamava Nabucodonosor, desceu, comeu 7 anos no capim. É o mesmo Deus de hoje. Que quando Deus chama, vai lá e chama aquele profeta, vai lá e chama aquele rei. Quem era? O Davi. Estava na roça, cuidando das suas ovelhas do seu pai.
Deu ter uns 15 minutos. Mas o nome de Davi, Eliabe? Não. O nome de Davi é Samã? Não. O nome de Davi, a Bíblia diz que não estava na lista, meu irmão. Aquele dia que foi chamado, não estava. Mas o nome de Davi não estava na lista, escrito pelo homem. Pelo homem. Mas por Deus o nome dele já estava agravado no seu coração. Tem nomes que está feito pelo homem. Mas Deus já conhece o final da tua história. Porque o teu chamado não é por homem não, meu Deus, ele não olha para cima, porque lá não tem outro céu. Deus, ele te olha para baixo, meu irmão. E naquele dia, na casa de Jessé, o nome de Davi não estava na lista. Aleluia. Mas por Deus já estava. Porque a Bíblia diz que Deus não vê o que o homem vê. A Bíblia diz que Deus não vê o que o homem vê. E o homem estava vendo naquela hora o quê? O homem estava vendo a aparência. Mas Deus estava vendo o coração. Deus já conhecia ele. Quando você pega uma pedra, a gente chuta porque ela não tem valor. Mas se você entregar para alguém que sabe trabalhar em cima dela, ela vira valor. Ele faz um vaso valoroso para o homem. Não, ele faz um vaso valoroso para o Senhor. O que eu quero te falar nessa noite, o teu nome não pode estar na lista. Mas Deus já te conhece. Tá? No desabafe, meus irmãos, na internet. A Bíblia diz em Mateus 6,6. Entre no teu quarto. Fala com teu pai que está oculto, que eu, o Senhor, vou te ouvir. Ainda tem homens de Deus, ainda tem mulheres de Deus. Senão Deus não falaria que ele vinha e que ele vem. Ele vem porque ainda tem gente justa nessa terra. Tem homens de Deus, ainda tem mulheres de Deus, que Deus ainda fala. Deus ainda fala e continua falando. Com homens e mulheres. Mas não deixe entristecer teu coração por causa do homem. Você está nessa noite aqui, é por causa da palavra. Essa palavra ela não é minha. Essa palavra é de Deus. Essa palavra é para te confrontar nessa noite. Se essa palavra não te confrontar, meu irmão, eu não estaria aqui pregando. A palavra é para te confrontar. Quando ela te confronta, ela te muda. Quando a palavra te confronta, ela te faz diferente. Quando a palavra te confronta, tu fica pertinho de Jesus. Mas se a palavra ela não te confrontar, ela não vai te consertar. Ela não vai me consertar. Eu prego para mim também. Porque se a palavra ela penetrar no teu coração, tu fica sensível para o Espírito Santo. Deus fala contigo. Existe o quê? Existe 9 dons. Muitas das vezes a gente fala, Senhor, por que eu não sinto mais a tua presença? Ô glória! Por que tu não fala mais comigo? Eu não sinto mais a tua presença, Senhor. Eu quero que o Senhor fale comigo naquele culto. Eu quero que o Senhor fale comigo. Abra o céu, fale comigo. Eu quero sentir a tua presença de novo. Pois Ele está aqui nessa noite. Ele vai falar contigo nessa noite. Mas para Ele falar contigo, tu tem de crer. Para ele falar contigo, você tem de acreditar. Se você ficar conectada nesse culto, Deus vai falar contigo. Deus fala através da parábola. Deus fala através do louvor. Deus fala através do hino 3 da harpa. Plena paz, santo gozo. Deus batizava na época. Na época que crente sentava, ia para um barracão de paia desse, sentava num tamborzinho. Deus batizava com o dom de Espírito Santo. Deus falava com o pessoal através do hino da harpa. Não precisa de teatro. Só precisa dos adoradores de verdade. Eu agradeço aqui a minha oportunidade em nome de Jesus. Se essa palavra ficou contigo nessa noite, guarde ela no teu coração. Se essa palavra não foi aquilo que tu esperava, mas é o que Deus quer nessa noite.
Porque quem manda é Ele, quem faz é Ele. Ele faz o que quer, na hora que quer, não pede opinião para seu ninguém, porque depois dele não existe ninguém. E aqui eu encerro minha oportunidade em nome de Jesus.